sou Roberto Lúcio Vieira de Souza, sou médico psiquiatra e sou coordenador das atividades de internato em saúde mental dentro do Hospital Espírita André Luiz, em Belo Horizonte, para a Faculdade de Ciências Médicas. E o meu tema hoje com vocês é sobre o tempo e as atitudes. Você já parou para pensar a importância do tempo? As pessoas que trabalham na área de finanças, de economia, de RH, cada vez mais têm a certeza que o tempo é a mais preciosa moeda dos negócios. Mas o tempo é a mais importante moeda na nossa vida. Porque o tempo, ele não para, ele é inexorável, ele continua a sua jornada. E cada vez que eu não aproveito o tempo, eu não tenho como reaproveitá-lo. Eu vou ter que viver um novo tempo para fazer aquilo que eu não tinha feito. Você já pensou que cada segundo é tempo para mudar tudo para sempre? Que uma palavra, um gesto, um olhar é o suficiente para criar situações de extrema positividade ou de extrema negatividade. Vou trazer um exemplo para vocês. Há alguns anos atrás, eu atendi uma família completamente desorientada. Eles não sabiam o que fazer naquele momento. Eles tinham passado por uma experiência muito ruim. Eles tinham um filho que era portador de transtorno mental e, além de um quadro patológico, ele era também dependente químico. E a dependência química tomava conta da sua vida e ele foi cada vez mais piorando. E num determinado dia, ele, bastante desestruturado dentro de casa, ele buscou a sua mãe, exigindo dinheiro para que ele pudesse sair e comprar droga. Ela, já exausta de tudo aquilo, ela disse a ele que ela não daria o dinheiro para ele, porque aquilo não iria ajudá-lo, nem ajudar a família. Aí, o que houve? Ele resolveu repetir uma chantagem que ele fazia há muitos anos. Ele virou para ela e disse para ela: se você não me der o dinheiro, eu vou me matar. E ela, num impulso de cansaço, de raiva, de desânimo, de tudo aquilo, disse a ele: então vá e se mate. Ele saiu dali na condição de desespero e de sofrimento e numa avenida muito movimentada, ele se jogou diante de um ônibus que não teve como parar e ele foi atropelado e morreu naquela condição. O que eu trago aqui não é para promover a culpa dessa família. O que eu trago aqui é que um segundo pode mudar tudo para sempre.
como uma palavra de carinho, um gesto amigo, também pode fazer essa mudança. E para isso, eu traria um outro exemplo muito interessante. Uma professora aceitou um desafio numa escola de periferia de Nova York para uma turma de alunos que eram considerados improvavelmente capazes de fazerem o curso e completarem o curso de uma maneira adequada. Essa mulher, acreditando no seu potencial e no seu trabalho, desenvolveu técnicas estimulando aqueles jovens. Ela se propôs a escutá-los e a entender-lhes a dor. E entendendo esse processo e essa dor, ela trouxe inúmeras tarefas que levaram esses jovens à reflexão, ao alívio das suas dores e, por consequência, à melhora do rendimento na escola. Ela descobriu que aquela turma toda tinha passado por inúmeros traumas na família, que muitos deles foram abandonados pelos pais ou pelo pai e a mãe, que passaram fome, enfrentaram a violência do lar, enfrentaram a violência da sociedade ao seu redor. E ela conseguiu, no final daquele ano, que aquela turma toda se aprovasse, desculpa. E quando ela conseguiu isso, ela, para anunciar essa nota, ela fez uma tarefa com eles. Ela mostrou-lhes as notas e disse para eles que cada vez mais eles mostravam o tanto que eles eram importantes para ela. E para isso, ela queria simbolicamente presenteá-los. E deu e colocou na roupa de cada um daqueles jovens e daquelas jovens uma fita em laço azul. Estava escrito naquele laço, em prata: você é importante. E para cada um que ela colocou aquele laço, ela repetiu essa frase, dizendo: você é importante para mim. Eu agradeço a sua presença na minha vida. Mas ela pediu que eles fizessem essa corrente, que cada uma daquelas crianças, jovens que estavam ali, mostrassem para alguém que elas amavam, ou alguém que lhes foi muito importante naquele ano, o tanto que essa pessoa foi importante, e agradecesse. E ela entregou a um jovem esse outro laço azul e ainda mais um outro, pedindo a ele que a pessoa que recebesse o primeiro laço pudesse dar esse segundo laço a alguém que ela também achava importante. E nesse momento e nessa situação, esse jovem, voltando para o trabalho, quando viu seu patrão,
ele se lembrou tanto que aquela pessoa tinha feito por ele, recebendo, mesmo que ele não tivesse uma ficha que pudesse atender o trabalho que fez, de ensinar a ele pacientemente, de criar situações para que ele pudesse se ajudar mais. E ele, no momento de coragem, foi ao seu chefe e falou assim: eu queria fazer uma coisa, falar uma coisa para o senhor, eu posso? O chefe se assustou, mas permitiu. Ele pegou o paletó do chefe e colocou o laço azul, onde estava escrito: você é importante. Ele disse: você é muito importante na minha vida. Você fez diferença nesse ano. Você é uma das figuras que me fez mudar a caminhada. E eu só tenho que ser grato a você. E eu queria te pedir que levasse esse laço azul e se lembrasse de alguém que foi importante para você nesse ano e entregasse a ele. O chefe recebeu, colocou no bolso, não falou muita coisa, ficou sem graça, mas foi embora. Mais tarde, quando ele estava em casa, quando ele foi tirar o paletó e observar o que tinha no bolso, ele viu o laço azul. Ele subiu pensando naquele laço, as escadas, para a parte da casa, né, onde estavam os quartos. E no meio do corredor, ele deparou com o filho que estava saindo do outro quarto e indo para o quarto dele. E naquele momento, ele teve vontade de dar aquele laço para o filho dele. E ele colocou o laço na camisa do filho e disse: meu filho, você é a pessoa mais importante da minha vida. Quando ele falou aquilo, o jovem começou a chorar muito, abraçou. E o pai virou: por que você está chorando tanto? Ele disse: pai, o senhor não sabe o que o senhor fez agora. Eu tinha tirado todas as coisas importantes do meu quarto e colocado no quarto que era da minha irmã, para que as pessoas pudessem guardá-los ao vê-los. Eu estava voltando para o meu quarto e eu estava lá dentro um veneno. Eu ia me matar agora. A sua frase e ver que você se importa comigo quando eu achei muitas vezes que eu não tinha importância, mudou a minha atitude. Não deixemos, em momento nenhum, de lembrar que o tempo é importante e que um segundo pode mudar a vida para sempre. Um beijo no coração e até mais.